Bem, entrando mesmo dentro do assunto de ensaio não destrutivo, tá? Bem, a definição, né, é como eu acabei de falar. Se a gente pegar aqui uma formal da ABEND, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, então ela diz que né, os ensaios não destrutivos são técnicas utilizadas no controle da qualidade, né, de materiais e produtos que não prejudicam o uso posterior, né, desses materiais ou produtos, tá? Então eles não causam defeito, né, nesses produtos. E aí eu consigo, então, com esses ensaios, né, melhorar a qualidade, né, e a confiabilidade e reduzir custos, uma vez que eu não perco aquela peça que eu ensaiei. Então, né, como foi comentado na definição, ensaio não destrutivo é uma ferramenta muito utilizada para controle de qualidade de materiais e produtos, tá? Então, eu consigo fazer esse controle na peça final, tá? Eu posso fazer esse controle entre as etapas do processo de fabricação, tá? Então, isso reduz o custo, porque eu faço um controle melhor, né? E deixa a inspeção mais confiável. E aí é aplicado em várias áreas, tá? Fabricação, construção, montagem, inspeção de serviço e manutenção. Tá? O mais comum de se fazer, né, os ensaios não destrutivos, e vocês vão ver que vários exemplos são disso, tá? Ele é muito aplicado em solda, tá? Para fazer verificação de solda. Mas pode ser usado também para materiais fundidos, forjados, laminados, tá? Setores de petróleo petroquímico, aeroespacial, tá? E etc. Então, aqui é sempre com o objetivo de estar procurando alguma indicação, né, que afete a qualidade do meu produto ou não. Bem, para a gente ter um resultado confiável, tá? A gente tem que prestar atenção nesses pontos aqui, tá? Aqui nos ensaios não destrutivos, eu tenho que ter pessoal treinado, né? O inspetor ele tem que ter curso específico naquele tipo de ensaio que ele vai trabalhar. Então, se for líquido penetrante, ele tem que ter um curso específico certificado de ensaio por líquido penetrante. Se for por ultrassom, tem que ter um curso específico certificado para poder fazer esse tipo de inspeção, tá? Os equipamentos utilizados têm que estar sempre calibrados, porque se eles estiverem desregulados, você pode ter indicações erradas, tá? E na hora de executar os ensaios, né, você tem que ter os procedimentos aqui com base em norma técnica, tá? E critérios de aceitação que você define, né, previamente, que isso vem de projeto, tá? Isso daqui de critérios previamente definidos, vocês vão me ver sempre falando, né, que, fiz lá o ensaio, encontrei algumas indicações. E aí, né? Peça recusada ou aprovada? Depende, tá? Porque depende da exigência de projeto, depende da exigência da qualidade, tá? Do critério de qualidade. Então, depende de caso a caso. Se for um critério mais rígido, pode ser que a peça seja reprovada. Se for um critério não tão rígido, aí você tem que avaliar o que você encontrou, comparar para ver se você aprova a peça ou não. Então, sempre depende, tá? De projeto e o critério exigido. Então, aqui como, né, alguns exemplos do que a gente vai ver, tá? Deixa eu sair aqui de frente. A gente tem algumas imagens aqui de ensaios não destrutivos, tá? Esse primeiro aqui, o cara tá fazendo um ensaio visual, né? Ele tá iluminando a superfície desse duto aqui e visualmente verificando se ele não apresenta nenhuma indicação, nenhum defeito, tá? Nesse outro aqui, está sendo realizado pelo técnico um ensaio por líquido penetrante, tá? Então, né, depois a gente vai ver como que é o procedimento, né, para fazer esse ensaio e verificar depois as indicações. E nesse último aqui é um ensaio por partícula magnética, né? Então, aqui esse aqui é um tipo de equipamento que pode ser utilizado, né, nesse ensaio. E aí está sendo realizado aqui, ó, para verificar cordão de solda, tá? Então, em todos esses aqui, o técnico tem que ter certificação e curso específico. E muitas vezes, dentro do mesmo tipo de ensaio, você tem áreas diferentes de aplicação e você também precisa se especializar nessas áreas, tá? Naval é uma, petróleo é outra, a fabricação é outro, tá? Então, às vezes, tem mais essa especificidade. Quais seriam as vantagens de se trabalhar com os ensaios não destrutivos, tá? Por que usar esses ensaios? Consigo inspecionar 100% da peça,
tá? Porque não tem, a maioria desses ensaios não tem limitação. Tá? Então, eu consigo resultados aqui relativamente a todo o volume de uma peça, dependendo do ensaio, tá? Como a gente vai ver. Bem, como eu consigo fazer entre etapas de processo de fabricação, eu consigo melhorar o projeto da peça. Tá? Também consigo prevenir a ocorrência de falhas em serviço. Né? Pode ser agendado esse tipo de ensaio de acordo com quantas horas de trabalho que aquela peça teve. E aí você vai fazer a verificação se ela já não está apresentando algum defeito de trabalho ou não. Então você previne a falha. Tá? Eu consigo detectar e caracterizar os defeitos. Tá? A gente vai ver que tem vários ensaios em que a gente consegue classificar esses defeitos. Tá? Medir, dizer o tamanho, dizer aonde está na peça. Tá? Também posso fazer a caracterização de materiais. Tá? Que tipo de material, espessura. Tá? Isso eu consigo também. Que é o caso aqui do último item. Né? Consigo medir algumas dimensões, né, da peça, do material, com esses ensaios também. Tá? Com um determinado tipo de ensaio. Essas são as grandes vantagens. Já as desvantagens, tá? É que, primeiro, aqui são medidas indiretas, né? Ou seja, você está obtendo indicações, mas você vai ter que comparar isso com um critério de qualidade, tá? Não é um número que você obtém do ensaio e utiliza um determinado cálculo para poder dizer se aquela característica vai ser suficiente para o seu projeto ou não. Aqui é sempre por comparação, tá? Então, isso vai depender muito da experiência do técnico, tá? Da qualidade do curso que ele fez e da experiência dele para fazer essa avaliação. Então, é o que a gente fala que é qualitativo, né? Porque eu estou classificando com critério de qualidade. Eu não tenho um número para poder dizer, esse valor determina tal característica da peça. Tá? Então, como eu já falei, né, o técnico ele tem que ter bastante experiência, né, para poder fazer essa avaliação com mais segurança, com mais confiabilidade. Bem, então já que a gente vai procurar indicações na superfície da peça, aqui vem um conceito muito importante que a gente vai falar ao longo de todo o curso, tá? Porque, como eu já comentei, que para a gente poder aprovar uma peça ou não após ensaio, eu vou ter que comparar com critérios de qualidade. Então, isso quer dizer que nem toda indicação que tiver na superfície da minha peça vai ser um defeito, porque depende do critério de qualidade. Tá? Se o critério disser que aquele determinada indicação está ok, aquilo não é um defeito para mim. Né? Então, a gente tem que saber a diferença. Tá? Então, quando a indicação, né, vai ser um problema para minha peça, compromete o funcionamento de acordo com as exigências de projeto e critério de qualidade, essa indicação vai ser um defeito para mim, tá? Porque ela causa um problema de função na peça. Agora, quando essa indicação, né, ela não causa defeito algum, ela não compromete a função da minha peça, eu chamo essa indicação de descontinuidade, tá? Então, descontinuidade não é um problema, né? Só é uma indicação que eu encontrei. Defeito é um problema, tá? Defeito compromete a peça. Então, quando a gente fala defeito, a gente está dizendo que aquilo que eu encontrei vai comprometer a função da minha peça, tá? Então, lembra aquela figurinha que eu mostrei em aula, né? Simples, se você pensar num recipiente aqui que tem um líquido dentro, tá? E aí eu tenho duas indicações ali, eu faço um ensaio e encontro duas indicações, né? Eu tenho uma bolha interna, né? E eu tenho esse furo, essa bolha vazada. O que acontece? A bolha interna, ela não prejudica a função desse recipiente, né? Que a função dele é conter esse líquido aqui sem deixar vazar. Como essa bolha não está aberta para a superfície, né, ligando a superfície interna e externa, ela não vai comprometer essa função. Então, ela é, para mim, uma descontinuidade. Já essa bolha de baixo, tá? Ela transpassa a espessura do recipiente. Então, ela permite o vazamento do líquido aqui dentro. Então, ela está comprometendo a função desse recipiente. Então, isso aqui, para mim, é um defeito. Tá? Então, essa é a principal diferença entre defeito e descontinuidade. Bem, como a gente tem vários ensaios não destrutivos, a gente pode classificar eles de três maneiras diferentes. Tá? Posso classificar em relação à função de aplicação da aplicação, tá?
Então, eu posso separar eles em detecção de defeitos, caracterização de materiais ou medição, metrologia, tá? Que eu quero fazer a verificação das dimensões. Metrologia, tá? Medir peças para fazer verificação é um ensaio não destrutivo, tá? É um tipo de ensaio. Então, a gente pode classificar nesses 3 tipos, tá? Ou eu posso classificar, então, pelo princípio físico associado, porque cada ensaio não destrutivo ele foi desenvolvido né, pensando num princípio físico, né, utilizando um princípio físico para poder realizar naquele ensaio, tá? Então, a gente tem né, que utiliza, né, ondas eletromagnéticas para a gente poder encontrar as indicações, tá? É o caso do ensaio por partículas magnéticas, né? E aí a gente tem algumas particularidades que são características, né, desse princípio físico, né, no ensaio. A gente tem outro que usa, né, as ondas acústicas como princípio físico, né, é o caso do ultrassom. Tem outro ensaio que usa emissão de radiação, tá, que é o caso do radiografia industrial, tá? E outros, né, que não está em nenhuma dessas 3 categorias, que, por exemplo, usa propriedade de absorção, capilaridade. Isso aqui é o caso do líquido penetrante. Então, a gente pode classificar, né, nesses 4 princípios físicos aqui. E por último, tá, a gente pode classificar em função da capacidade de detecção, né, de indicações, de descontinuidades. Então, a gente tem os ensaios que são volumétricos, né, ou seja, eu consigo varrer todo o volume da peça, né? Então, é o caso do ultrassom e da radiografia industrial. Né? Ensaios subsuperficiais, né, ou seja, eu consigo detectar descontinuidades na superfície da peça e logo abaixo. Tá? Esse é o caso do ensaio por partícula magnética. E eu tenho os ensaios superficiais, que eu só consigo detectar, né, descontinuidades abertas para a superfície da peça, tá? Aqui tem que estar aberto para a superfície, senão eu não vou conseguir detectar, tá? Aqui não necessariamente, porque eu consigo detectar logo abaixo da superfície. Então, nesse caso aqui dos superficiais, entram os ensaios visuais, tá? E o ensaio por líquido penetrante.